noite, já aqui, hoje para falar, a gente continua, né, falando sobre a travessia da menopausa, mas hoje eu quero falar de algo que me toca muito, que é a música. Amo música e o quanto ela tem contribuído pro esse período da perimenopausa, para esse período de muitas reverberações, o quanto ela te possibilita reconhecer, né? Reconhecer, escutar, o quanto ela possibilita o movimento do corpo, né? E aí eu quero já começar com essa música, com essa canção maravilhosa. Apertar o play aqui, da Kate Bush. A música é Wuthering Heights, é Morro dos Ventos Uivantes e é maravilhosa. Quero que vocês, quem tá aqui ao vivo me acompanhando, ouçam um pouquinho essa canção. É maravilhosa. De 78, tá? Então talvez muita gente já tenha ouvido, e para quem é um pouco mais jovem pode não ouvir, não conhecer a canção. Ela escreveu quando ela tinha 19 anos. Olha isso, gente, maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo, hein? Poderia ficar aqui horas ouvindo, como bem fiz, viu? Confesso a vocês que fui tomada por essa canção, depois de ouvir ela realmente, depois de entender um pouquinho. Eu não vou dar spoiler, porque talvez nem todo mundo tenha assistido esse romance, né? O Morro dos Ventos Uivantes. A tradução da música é justamente isso. Então vou deixar com que vocês assistam o filme, depois se possível. E olha que tem outras versões, tá? Sem ser essa versão atual, mas tem outras versões. Eu assisti a atual e as versões antigas também, que é maravilhosa. E mudou muita coisa do que foi nessa versão atual. Mas aqui não é sobre cinema, gente. Eu quero falar sobre o corpo. E eu fiz uma provocação hoje. Eu falei que hoje é dia de live de provocação. Porque hoje estou eu aqui com você que está aí me acompanhando, quem vai chegar no canal, quem já está aqui comigo.
E quem vai ver depois a live era justamente para falar do corpo, do movimento. E aí eu fiz uma provocação mais cedo, né? Que quando eu comecei a experimentar essas reverberações da perimenopausa, muito confusa, sem entender, né? Em um silêncio, tomada por um silenciamento, por uma invisibilidade, eu fui buscar estudos, eu estudei, fiz curso, continuo fazendo livros, né, ouvindo quem muito está falando sobre a questão do climatério, da menopausa, ouvindo coletivos, ouvindo outras mulheres, ouvindo pessoas que têm útero falando sobre isso. E aí, muito tomada por tudo isso, eu fiquei pensando depois sobre a questão da subjetividade, sobre a questão do corpo que muda dentro aí de uma cultura que está esperando com que essa mulher responda a uma produtividade, responda a uma juventude, que responda a uma beleza, a uma disponibilidade sexual. E aí fiquei pensando, né? O que que acontece quando a mulher ela não consegue ou ela já nem quer, ela nem deseja ocupar um lugar que a cultura construiu para ela, né? Eu fiz essa provocação. E aí eu vou ver os comentários que as pessoas foram fazendo, mas e aí trazendo, né, que no consultório, nos coletivos, na UBS, nos lugares que eu frequento, eu ouço muito. Eu ouço quando eu provoco, tá? Não que isso venha espontaneamente. Olha que curioso isso, né? Eu ouço muito a frase, né, de uma sensação de estranhamento diante de si mesma, o corpo muda, a sexualidade muda, o humor muda, os vínculos muda, a relação com o trabalho muda, a relação com a própria imagem muda. E aí é como se algo tivesse deixado de funcionar, né? Eu tô aqui, às vezes vocês vão me ver olhando pro lado, mas é porque eu tomei nota de tudo isso, porque eu, como disse, estou na perimenopausa e a névoa cognitiva também, né, faz parte aqui. Então, para eu, né, conseguir dialogar aqui com vocês, com os convidados que eu trago toda quinta-feira, eu sempre tenho anotado, né? E aí eu sempre dou uma olhadinha pro lado justamente porque eu tô acompanhando aqui o que eu escrevi. E aí é como se algo deixasse de funcionar. Então, essa mulher que se via nesse lugar de produtiva, de jovem, né, de ativa, se vê neste lugar e não que ela perdeu esse lugar, porque não é uma perda do lugar, né? Então eu perdi esse lugar de mulher, eu perdi esse lugar da jovialidade, eu perdi esse lugar de ser desejada, eu perdi esse lugar de produtividade. Não é que perdeu o lugar, mas é uma identidade construída agora durante essa identidade que foi construída, sustentada da mulher, até ela chegar à perimenopausa, ao climatério, guarda-chuva, né, o climatério, que compõe todas as partes da perimenopausa precoce, tardia, o pré-climatério, precoce, tardia, a pós-menopausa e aí sim a menopausa e depois a pós-menopausa. Então é o climatério, né, que antecede a fato menopausa. Durante todo esse período foi constituído aí a mulher nesses múltiplos papéis, né? E agora ela se vê tendo que reorganizar, como se ela tivesse que elaborar tudo isso. E aí vem a pergunta: você ainda se reconhece? E aí uma outra pergunta: eu ainda me reconheço? Eu ainda me reconheço? E aí vem as provocações: meu corpo ainda é meu? Eu ainda sou desejável? Eu ainda sou sexualmente ativa? Quem sou eu depois de tantos papéis desempenhados? Quem é essa mulher? Quem é a mulher que eu fui? Quem é essa mulher que está se revelando? Quando nasce aí essa questão de tudo isso, né? Dela se colocar nesse lugar que já não dá mais conta de sustentar, né? Foi criado um papel para essa mulher e hoje ela se vê repensando sobre tudo isso, né? E é muito engraçado e bem curioso, né? Pensando numa analogia com um filme, só vou falar essa parte, tá? Ela retorna. A Kate, são dois personagens, tá? Kate e o Radcliffe. Então, ela retorna. E aí pensando, né?
é muito é, tem um olhar psicanalítico sobre isso, né? O que que retorna dessa mulher, né? Não desaparece totalmente, mas retorna, e retorna aquilo que não foi elaborado. Então, tudo que eu não consegui elaborar durante todo esse período retorna, e retorna agora, para eu olhar para as minhas relações, para os meus vínculos, para o meu trabalho, para quem sou eu, para o meu corpo, para como eu me vejo, como eu vou me relacionando com tudo isso, né? E aí faz pensar que, assim, eu não estou perdendo os papéis, né? Eu vou me reorganizar na questão dos desejos que eu adiei, das relações que já não fazem mais sentido, dos conflitos com o corpo, das experiências da maternidade, da sexualidade, do envelhecimento, das perdas, dos sonhos interrompidos e de perguntas sobre quem é para além dos papéis que eu desempenho, né? Quem sou eu para além dos papéis que eu desempenho? E aí é isso, né? A menopausa, fazendo uma analogia com o filme Morro dos Ventos Uivantes, a Kate volta, a menopausa te convoca a voltar, porque retorna, né, de algo que não foi elaborado. Aí agora o que que a gente escolhe fazer com tudo isso, né, que retorna? Fiquei aqui pensando sobre isso, né, retorna e retorne, o que que eu faço, né? Curiosamente, a gente está falando de 1 bilhão de mulheres que vão vivenciar essa experiência, e a gente vê que ninguém fala a respeito disso, né? A gente fala eu ouço muito falar dos sintomas, né? Dos fogachos, da libido, né, da névoa cognitiva, mas e dessa questão da subjetividade dessa pessoa que tem útero e dessa mulher? Quando que a gente vai parar para falar sobre isso? Quando que a gente vai parar para falar das reverberações que acontecem no nosso cérebro também? Quando que a gente para falar, né? Será que é agora que é o retorno do sujeito? É agora que a gente fala sobre isso? Será que é agora, nesse período que eu estou vivenciando uma série de sintomas, que eu vou parar para entender o que eu não elaborei ao longo da minha vida e que a menopausa de alguma maneira me convoca? Fiquei aqui pensando, né? Fiquei aqui pensando. E não sei se vocês já chegaram a ver o clipe, né? Eu coloquei também. A Kate Bush faz uma dança assim muito surpreendente. Ela tá de vermelho, lindíssima. Vim de vermelho em homenagem a ela hoje. Linda, ela coloca esse corpo para movimento, né? Coloca esse corpo para se expressar. Pode observar, né, que ela faz alguns gestos, alguns movimentos soltos no ar, assim. Ela tá na natureza, tá num bosque que ela tá fazendo, né? E ela vai abrindo os braços, vai dando piruetas, né? Vai abrindo os braços, abrindo as pernas, agachando e colocando esse corpo todo em movimento. Essa parte assim, brilhante, gente, brilhante mesmo, né? O quanto esse período da menopausa te convoca a isso, a esse olhar para o corpo, a esse olhar para si, né? Fazer o corpo como modo de uma linguagem. Ela trouxe ali, né? Uma linguagem, tô me comunicando, né? E aí, como que a gente escolhe se comunicar com o nosso corpo, né? Como que o nosso corpo reverbera o que de fato a gente está sentindo? Que linguagem que eu coloco, né? Com qual linguagem eu expresso, né? Para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Eu consigo fazer essa expressão, né? Eu consigo expressar tudo isso através do corpo, que também é uma linguagem, é um modo de linguagem, é um modo de dizer para o mundo como eu estou, como eu estou me sentindo. Por isso que eu fiz questão de colocar essa música no começo, para que a gente relaxasse, pensasse, ouvisse. E aí fiquei muito curiosa para saber quantas pessoas vão ouvir essa música, quantas pessoas vão parar para perceber o corpo, para se perceber, né? E justamente é nisso, é na menopausa que, em vez de tentarmos controlar, esconder o corpo, corrigir o corpo. Esses dias eu assisti um vídeo maravilhoso, né? Quem disse que tem que ser do jeito X para você dançar, do jeito Y para você dançar? Seu corpo é seu,
né? Você utiliza ele como você quer, a linguagem que você, com que você quer comunicar com ele é sua, é própria, não pode ser minha. Não pode ser eu dizer que você tem que levantar o braço direito, o braço esquerdo, da esquerda, dar uma volta. É o seu modo de linguagem, como que você se comunica com esse corpo, né? E aí, que a gente pudesse aceitar esse movimento, né, do climatério, das pessoas que têm útero, das mulheres que vão assistir esse vídeo depois, mas pensar justamente nisso, né? Como que eu comunico, né? Como que eu escuto esse corpo? Como que eu comunico com esse corpo, né? Porque a gente sabe que esse período do climatério, a gente tem descoberto, né? Algo que já era sabido, tá? Não dá para falar de um lugar eu já sei. Não, não sabe. A gente está descobrindo, né? Estamos juntos aí nessa travessia, descobrindo tudo isso, né? Vocês estão aqui comigo, me ajudando nessa travessia a descobrir tudo que a gente vem sentindo, né? E aí fiquei pensando aqui, né? De quanto a gente, essa invisibilidade, eu não deixo de falar sobre isso, do silenciamento, eu não deixo de falar sobre isso. Se a gente está falando com uma série de mulheres e de pessoas que têm útero, por que ninguém fala sobre isso? Por que a gente não tem políticas públicas dedicadas a isso? Por que a gente não tem avanços sobre isso, né? De uma reposição hormonal, ou de uma não reposição hormonal, mas de outros modos, de outros jeitos para a gente lidar com o período do climatério. Por que a gente ainda está patinando em tudo isso, né? E aí, dizendo, né, é um momento delicado, né, que se a gente digo eu digo você, mulher que está aí assistindo, você, pessoa que tem útero que está aí assistindo, porque que a gente vai se tratando deste modo, né? Por que a gente não vai se permitindo parar para ouvir, parar para se redescobrir, parar para elaborar todo esse processo que a gente tem passado, né? E aí é muito bom saber que essa música, né, Alternate Heights, me faz pensar nessa menopausa, nesse território, naquilo que foi silenciado, invisibilizado, invisibilizado. E aí que vi que a gente tentaram de alguma maneira silenciar, ninguém fala nada, ninguém comenta sobre nada, mas que é algo que está batendo na sua porta. É algo que está te convocando e que, assim, eu não escolhi. Faz parte do meu funcionamento orgânico, psíquico orgânico. Faz parte. Biologicamente isso iria acontecer. Mas curioso que parece que a gente vai fingindo que não tá vendo, né? Mas vai acontecer e tá acontecendo, né? É o aqui e agora. Né? É o aqui e agora que tá te convocando para isso, né? E aí fiquei pensando, né? Tudo que tava ali escondido, deixa pra lá. Eu fui vivendo a minha vida e não me olhando, não atentando a mim, não atentando a nada, que agora tudo bate à minha porta e o que eu faço com isso, né? Que mulher que é essa que tá retornando, né? Que mulher é essa? É um retorno de si, né? Tá retornando tudo, pedindo um processo de elaboração e os sintomas batendo, né? Os sintomas ali, né? Em evidência e eu sendo convocada para repensar sobre todo o quem sou eu, o meu papel, né? Como que eu me vejo, como que eu articulo agora as minhas relações, meus vínculos, minha identidade, meu envelhecimento, minha invisibilidade, minha subjetividade, como que eu vou articulando tudo isso? Olha, não é muita coisa, hein? Não é muita coisa, né? Tá tranquilo, tá calmo, tá sereno, mas não é, né? Não é, né? A gente tem ouvido muito, 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 né? E aí pensando, né? Se a menopausa é tudo isso, né? Essa convocação para que a gente elabore toda a nossa história de vida, o que a gente escolhe nesse período, né? O que a gente escolhe agora? A gente escolhe olhar, a gente escolhe parar, a gente escolhe pensar a respeito, a gente vai aí sofrendo com todos os sintomas, sem
ser acompanhada, sem ser olhada, sem ser escutada? O que a gente escolhe fazer? É complicado. Quem tá aí tiver perguntas para fazer, eu acho que deve ter ou não tem, porque o tema hoje era de provocação. Hoje o tema é de provocação. Será que eu me reconheço? Será que eu sei quem sou eu? Será que como que eu lido hoje com a menopausa, né, batendo na minha porta? Que mulher é essa que retorna de si, retorna se vendo como ela lida com a questão do corpo, como que ela lida com a questão da linguagem, o que ela escolhe, como que ela escolhe comunicar o sofrimento, ela escolhe começar a repensar sobre si. É bastante coisa, né? É muita coisa pra gente pensar, muita coisa pra gente elaborar, mas, né, nem sempre tá todo mundo, nem todas as mulheres e pessoas que têm útero estão dispostas a isso, né? Eu tô olhando aqui porque eu quero aproveitar que vocês estão aí e dizer que essa música me tocou muito, dizer que eu aceitei o convite da minha professora para a gente falar sobre a questão para a gente falar realmente sobre a questão do corpo, de movimentos. A gente vai fazer esse trabalho, né? Então logo a gente vai fazer rodas de conversas, rodas circulares para a gente conversar um pouquinho. E aí eu quero contar com ela, claro, que é especialista nisso, em saúde mental, e que tem falado muito sobre o corpo. Grazi Mancilha, minha professora da pós-graduação. Então, quero aqui compartilhar que ela é uma excelente profissional e que vai falar sobre essa questão das danças circulares, dos corpos, do movimento, de respiração. Então, a gente vai ter esse encontro, vai ser presencial. Então, aguarde que tão logo a gente vai divulgar aqui. E aí aproveitar para dizer que hoje foi mais, essa live vai ser menor o tempo, né? Oi, chegou, gente. Oi, Andréa, como vai? Minha prima, gente, ela sempre me acompanha. Uma graça. Obrigada, Andréia, obrigada. Tá sempre aqui me acompanhando na live, curtindo o que eu posto. Tá acompanhando aí. E aí, para dizer, então, que essa live hoje foi um pouco mais curta, porque eu quem vim falar e eu vim provocar sobre isso, né? Deixei essa provocação aí para vocês. Que mulher é essa que retorna, né? Que mulher é essa que retorna? Que mulher é essa que, na menopausa, né? Que mulher é essa que retorna para si? E o que você escolhe fazer, né? Como que você escolhe fazer para se comunicar? Como que você escolhe, de que modo você quer se comunicar? Esse corpo vai se comunicar como? Que linguagem que você quer escolher para se comunicar, né? É do corpo, é a linguagem, né? Aí a fala, a oralidade, enfim. E aí dizer também que na próxima quinta-feira vou estar aqui com a doutora Aline Ribeiro. Ela é fisioterapeuta, ela é sexóloga, ela é de Minas Gerais, de Campo Belo, Minas Gerais. Ela é doutora, gente, numa especialidade bem bacana, que é da oncologia. Então ela vai trazer aí um olhar dela. Ela fala bastante sobre a questão da sexualidade. O Instagram dela é Sou Doutora Aline. Então quem precisar já ir acompanhando aí, o Instagram dela é esse, Sou Doutora Aline. Ela vai falar aqui comigo, vai estar aqui na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, pra gente falar sobre sexualidade. E que legal, né, gente? Uma especialista. E não tinha como não ter uma especialista pra gente falar sobre isso, né? Sobre sexualidade. Eu gosto de ouvir os colegas que têm essa bagagem, porque você ouve, né? Eles têm propriedade demais para falar, né? Tem espaço de fala e eu quero muito ouvir a doutora Aline aqui falar sobre isso, ok? Então, agradecer quem está aqui, obrigada, quem chegou, quem falou um oi.
e quem vai assistir a live então depois, mas fica essas provocações para vocês, tá bom? Boa noite.